Olá, meu nome é Carolyn Veig, sou fisioterapeuta infantil e fundadora da clínica Neuroped, que fica aqui em Balneário Camboriú. Este vídeo sobre o rolar, mostrando como fazer esse movimento, como estimular o bebê, que idade acontece, é uma live que aconteceu lá no Instagram, que é @neuropedic. Já foi feito um vídeo anterior falando sobre o posicionamento de bruços, que idade botar esse bebezinho de bruços, adaptações que podem ser feitas, e após esse vídeo do rolar, nós teremos também mais 3, que será sobre a postura sentada, tanto no chão quanto no banquinho, pensando em adaptações para crianças com dificuldades motoras. O quarto, que será sobre o posicionamento ajoelhado e o semi-ajoelhado, também pensando nessa transferência postural. E o quinto será a postura de pé, tanto para bebês quanto para crianças com dificuldades motoras, pensando em todas as adaptações. Então, se você é pai, mãe, cuidador de criança com dificuldade motora, tem um bebezinho em casa e quer acompanhar aí esses vídeos, esse vídeo é para você. Posicionamento de rolar, live número 2, que é a primeira forma de deslocamento do bebê. Da primeira parte que ele consegue se deslocar, que ele consegue ir até algum lugar, é rolando. No primeiro momento, né, que o bebê quer pegar algum brinquedo, da primeira forma que ele faz, antes mesmo de arrastar, de engatinhar, de andar, é rolando. A gente vai falar primeiro aqui qual idade que é esperado esse rolar. O rolar ele é esperado entre 4 e 6 meses do bebê. Da primeira forma que ele faz, a forma mais simples. Pode ser que alguns bebês façam antes e alguns façam depois. Tem bebezinho que rola com 3 meses? Tem. Geralmente, às vezes até sem querer, né? Pelo peso da cabeça, ele acaba rolando, virando de lado e até mesmo desvirando quando você coloca lá na posiçãozinha de bruços, vai fazer o tummy time, eles acabam desvirando. E também pode ser alguns bebês que acabem enrolando um pouquinho depois, que tenham algum atraso, mas em geral o esperado é que aconteça entre 4 e 6 meses. O que esse bebê vai fazer antes de rolar? Geralmente, ele vai conseguir virar de ladinho, ele começa virando de um lado e para o outro lado também, e ele também pega os pezinhos. Sabe quando o bebê pega lá os pezinhos, bota a mão no joelho, bota a mão lá no pezinho? Isso é uma coisa que também acontece antes da posição de rolar. Então, até um jeito que o bebê costuma virar de lado é quando ele está lá, vai pegar os pezinhos, vai botar a mãozinha no joelho e ele acaba virando de lado sem querer. Aí ele vai olhar alguma coisa lá que está lá em cima, vai olhar para um brinquedo que está do lado, ele acaba rolando e virando de barriguinha para baixo, muitas vezes até sem querer, sem entender ali o que aconteceu. Isso acontece. Depois que ele vê que é possível, ele vai aprimorando aí esse movimento. Então, agora eu vou ensinar um pouquinho aqui para vocês como a gente pode estimular um bebê a rolar, utilizando o brinquedo. Que eu sempre falo aqui que é muito importante a gente utilizar a motivação, que a gente use um brinquedo para estimular o bebê a fazer as coisas. Assim a gente vai precisar dar bem menos suporte, auxiliar ele bem menos, vai induzir que esse movimento aconteça de forma mais natural. Quando a gente consegue utilizar um brinquedinho e fazer o mínimo de facilitação possível. Então eu vou pegar aqui um chocalhinho, mas pode ter vários outros brinquedinhos que tem em casa, alguma coisa que a criança goste bastante de olhar, um cardzinho ali de alto contraste, um livrinho, um barulhinho assim que faz som, que esse aqui é um chocalhinho, então ele faz um barulhinho e chama bastante a atenção da criança. Então, primeiro, o bebê vai estar de barriguinha para cima e você vai botar o brinquedinho aqui em cima dele e vai chamar a atenção. Assim que ele olhar, você vai virando para o lado esse chocalhinho e fazendo ele olhar aqui para o lado. Depois, você vira para cima, vai levando para cima esse chocalhinho para que ele olhe lá para cima. Quando ele for olhar, ele vai acabar virando de barriguinha para baixo. Então, primeiro a gente estimula ele a virar de ladinho, já com o brinquedo. Então, se uma criança já está iniciando esse movimento ali de rolar, só de a gente estimular assim com o brinquedinho, já tem uma grande chance dele fazer esse movimento praticamente sozinho. Agora, se está lá no início, ele ainda nem começou direito a fazer esse movimento, né, de rolar, essa transferência postural, aí a gente vai ter que auxiliar um pouquinho mais, utilizando o quadril ou o braço aqui para auxiliar esse movimento. Mas, em geral, deixa eu fazer aqui viradinho com a boneca aqui de lado, a gente vai fazer assim, ó.
Virou, olhou para cima. O bebê vai acompanhar quando a gente vai virando de lado. Depois a gente mostra esse brinquedinho mais lá para cima e quando ele for olhar lá para cima, já vai facilitar esse movimento de rolar, tá? E aí, o que que eu gosto, onde que eu seguro, né, para ajudar nesse movimento de rolar? Sempre auxilio que a melhor forma, que é mais fácil, que geralmente os bebês respondem melhor, é quando a gente segura pelo quadril. Então, a gente vai segurar aqui no quadril do bebê, vai fazendo ali o estímulo com o brinquedinho e vai dando o mínimo de suporte possível, sempre devagar, para que ele ajude no movimento, sem que a gente tenha que fazer muito por ele. Esse negócio de ficar assim, vira assim, ó, rolando, funciona muito pouco, além de ser chato para o bebê que vai ficar fazendo algo sem função para ele. Então, a gente tem que fazer com que ele ajude no movimento. Sempre, isso independente de qual movimento que a gente está estimulando. Nós precisamos que eles nos ajude. Então, a gente vai isso fazendo bem devagarinho, só auxiliando quando for realmente necessário. Então, a gente vai ajudando aqui, conforme ele for auxiliando, a gente vai tirando a mão de apoio e deixando ele fazer o máximo possível sozinho. E ele vai aqui parar na posição de bruços. Então, às vezes, uma coisa que eu sempre recebo aqui de pergunta é sobre o bracinho ficar preso. O que que eu faço? Porque no início, o bebê vai rolar e ele tá com o bracinho aqui para baixo. Ele rola e esse braço fica preso aqui embaixo do corpo, ele não consegue tirar. E nesse momento, ele acaba chorando, porque ficando irritado porque o braço está preso e não necessariamente pela posição de bruços, e sim porque está com o bracinho preso. Então, o que que a gente pode fazer, que eu costumo auxiliar, é a gente ajudar aqui no quadril, ó. A gente estimula, virar o quadril para o outro lado, para esse bracinho aqui soltar. Então, quando a gente faz, agora fazendo aqui, ó, de frente, o bracinho tá lá preso, eu estimulo o quadril aqui, virar um pouquinho para o lado de cá, e assim ele consegue tirar sozinho esse bracinho. É a forma que costuma ser mais fácil e que a criança vai fazer de forma independente depois. Porque ela aprende, se ela virar o corpinho para o lado contrário, ela consegue tirar sozinho o braço. Outra forma que dá também é você empurrar, tá aqui com o bracinho preso. A gente puxa o bebê um pouquinho para baixo. Esse bracinho já vai desprender. Mas eu prefiro sempre estimular ele a virar ali para o ladinho, fazer essa transferência de peso para o lado contrário, porque depois ele consegue fazer isso de forma independente. Já se empurrar para trás é muito mais difícil. Então a gente trabalha aqui com essa transferência de peso lateral. Aí depois tem o desvirar, que em alguns casos costuma acontecer antes. Geralmente, na prática, a gente vê que o bebê que não gosta muito de ficar de bruços, não foi muito acostumado, geralmente eles aprendem a desvirar mais rápido, porque não gosta muito ali de ficar na posição. Mas os bebês que gostam bastante de ficar de bruços, geralmente pode demorar um pouquinho mais a aprender a desvirar. Mas quando ele está aqui, no começo, ele está aqui de bruços. Como que ele desvira? Ele desvira com o peso da cabeça, geralmente. Ele vai olhar alguma coisa aqui do lado, ele acaba desvirando sem querer. Mas como que a gente pode estimular esse movimento de desvirar? A gente pode, olha, ele está aqui de barriguinha para baixo. A gente cuida aqui com o bracinho, bota ele para cá um pouquinho e vai pegando aqui pelo quadril para ele voltar. Deixa eu fazer aqui, de ladinho. Ó, mesma coisa. Bota o bracinho um pouquinho para dentro e ele já vai conseguir desvirar. Porque quando a gente não faz esse movimento aqui do bracinho um pouquinho para dentro, geralmente o impacto da cabeça daqui, ó, ele pula assim e bate um pouquinho a cabeça. E nesse momento, às vezes, eles ficam assustados e não querem fazer de novo. Então, se a gente der uma ajudinha aqui, empurrar esse bracinho um pouquinho para dentro, ele já vem com mais facilidade e depois aprende a fazer isso sozinho. E voltando lá no bracinho que fica preso, uma coisa legal para o bracinho nem chegar a ficar preso é quando a gente for estimular o rolar, levantar um pouquinho o bracinho do bebê. A gente pode levantar ele aqui e daí estimular o rolar. Dessa forma o bracinho não fica preso. Então é outra forma aí que pode ajudar também aí no dia a dia de vocês na hora de ensinar o bebezinho. Outra coisa pensando então no desenvolvimento do rolar. No começo, quando o bebê começa a rolar, ele rola em bloco, né? Ele rola inteirinho. Então ele está aqui, ele faz aqui uma flexãozinha do quadril, daí ele estende
e ele rola, sem dissociação nenhuma. Ele faz isso em bloco, da forma ali que ele consegue, da forma mais fácil. Depois, conforme vocês forem vendo, quem aí é mãe já tem um bebezinho maior, ou trabalha na área, vai ver que eles começam a fazer dissociação. O que que é isso? Eles conseguem levar a perninha primeiro e rodar aqui o tronco. Aí eles vão com bastante controle, bem devagarinho, conseguem parar no meio do movimento, voltar, depois ir de novo, porque eles já têm controle do movimento e também têm força muscular para conseguir fazer tudo isso. Então, daí ele vai primeiro aqui com a perninha, aí depois ele leva o braço, ou pode ser ao contrário, vai pegar um brinquedo, aí a perninha fica, aí depois traz, já não tem esse problema do bracinho preso, né? Já não fica difícil, não vai mais sem querer, não vai com o peso da cabeça. O bebê de fato aprende a fazer o movimento. No início eles fazem tudo em bloquinho, vai inteirinho para cá, volta inteirinho, muitas vezes sem querer, como eu falei. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode ir deixando aqui sobre esse movimento, mas acho bem legal de falar porque é uma dúvida que sempre tem bastante aqui, e sempre me perguntam como estimular esse movimento dos bebês, porque é um marco bem importante, já que é a primeira forma de deslocamento do bebê, é a primeira forma que ele vai buscar um brinquedinho, que ele consegue ir rolando até algum lugar, que ele vira para a posição de bruços, que é uma posição importante para que ele adquira as outras habilidades, como se arrastar, como engatinhar, como se puxar para de pé depois. Então, tudo isso é bem importante e o rolar é a primeira forma que o bebê consegue fazer esse deslocamento. Então, lembrando vocês que temos as próximas lives, que serão sobre sentar, sobre a posição ajoelhado e semi-ajoelhado e sobre os posicionamentos de pé. Tá? Então, a última live que foi sobre o posicionamento de bruços já está gravada e vocês podem olhar aqui, ali no feed, tá? E tem o e-book que eu ensino todos esses movimentos, que tem as fotinhos de como estimular, que fala sobre o brinquedo, e não só sobre essas 5 posturas, e sim sobre todos do bebê até 0 a 18 meses. O e-book se chama Do Colo aos Primeiros Passos, e tem o link lá na bio do perfil aqui da clínica, e está à venda na Hotmart. Então, vocês podem olhar esse e-book lá, que tem toda uma página lá bonitinha explicando para vocês. E no e-book tem todos esses movimentos aqui bem explicadinhos sobre todos os desenvolvimentos do bebê, desde que ele está lá de bruços até quando ele começa a andar. Então, finalizamos aqui a nossa live sobre os movimentos de rolar. Muito obrigada pela presença de todos. Se você gosta desse tipo de conteúdo, nós temos o Instagram da clínica, que é @neuropedic. Lá tem conteúdos diários sobre esse mundo aí da reabilitação infantil. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou te ajudar com isso. Não se esquece de se inscrever aqui no canal para saber sempre um pouquinho mais sobre estimulação e reabilitação infantil.